Conta um pouquinho pra gente, José. Infância lá em Vitória de Santo... Eu achava que você era de Caruaru, cara. Eu sempre achei que era de Caruaru. Rodrigo, é interessante, muita gente me pergunta, né? Mas na minha identidade eu nasci, né? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão, uma cidade muito próxima a Recife, mas fui criado, né, minha infância todinha em Caruaru. Meu pai conhecia o médico em Vitória de Santo Antão, mas minha mãe engravidou e, por incrível que pareça, meio por acidente, né? Eu sou o filho caçula, sou o filho mais jovem. Minha mãe querendo operar depois do terceiro filho e meu pai, Bora. opa, no resguardo já. Quem tem uma história, só cortando um pouquinho, eu já li uma história, não sei se é verdade, uns dizem que é verdade ou não, que o Cristiano Ronaldo foi desse jeito também, não foi? A mãe dele parece que, o pai, eu acho que não, alguém que não queria, não podia, eu já li sobre essa história. E Aí veio o aí, Cristiano Ronaldo é um fenômeno, aí veio um cara e veio o desse. Josué. Aí pronto, aí não queria, aí sua mãe não queria. Minha mãe já queria operar, meu pai, que é uma, né, nordestino raiz, falou não. E aí, Aqui é base de cuscuz. e aí acabou que escapou e eu vim sendo o quarto filho da família. Mas nasci em Vitória de Santo Antão. Quando minha mãe ganhou alta, voltei para Caruaru, né? Minha mãe e meu pai já moravam em Caruaru, junto com meus outros 3 irmãos. E minha infância foi toda em Caruaru. Infância não muito diferente da sua. Raiz, bola o tempo todo. Na rua, né? Nos campos de várzea, na quadra da escola. Muito mais na rua. Na época não tinha esse movimento tanto de veículo, né? Então você fazia os golzinhos ali de pedra. Craque se faz na rua, cara, não tem jeito. E era desse jeito. Meu irmão sempre foi o grande craque da família, eu gosto sempre de falar isso, mas meu irmão ele era o craque. Muito melhor que você na época. Anos-luz na frente. Mas desde lá de trás da infância, porque todo mundo quando é moleque quer ser atacante, né? Você já lá atrás... Eu era atacante. Eu sabia. Em algum momento alguém fala, você não sabe fazer gol. Vamos lá pra trás. Você era atacante no começo? Era atacante. Aí por circunstância do tamanho e de uma série de coisas, eu fui recuando até chegar e permanecer de volante. Mas eu falo isso porque meu irmão, eu acompanhava meu irmão mais velho, né? E eu acompanhava ele porque ele jogava os campeonatos da cidade, né? Campeonatos de bairro. E eu muito jovem, né? Só o couro e o osso, magrinho. Magrelinho. E meu irmão era o 10. Era o craque do time. 10 a faixa. Todo mundo na cidade falava da cidade disso. Mas só para resumir a história do meu irmão, meu irmão na adolescência começou a trabalhar no Banco Real, né? Então ele tinha um emprego no Banco Real, que depois Santander foi e comprou. Ele teve o convite para jogar na equipe profissional. De qual time? Do Porto? Do Porto, Porto de Caruaru. E ele não quis trocar ali o certo pelo duvidoso. Então ele quis permanecer no banco, até mesmo porque o salário do banco era melhor. E na época que trabalhava em banco também tinha uma segurança. Eu entendo seu irmão, vai, vamos dar um... E aí... O pessoal sobrou pro Josué. O pessoal falou, mas ele tem um irmão. Tem um resto ali. Pequenininho lá e tal. Aí foi quando eles me chamaram para fazer uma avaliação. Lá no Porto? No Porto. Isso com que idade? Eu tinha por volta de 14 anos. 14 anos. Mas, lógico, mas aí tudo começou muito precoce pra mim. Aquela história de futebol. Eu também. Futebol de salão, 6 anos de idade, você já joga no time de 9, aí quando você faz 7 já vai pro de 11, aí você já... Eu acho assim, se todo atleta de futebol tivesse a oportunidade de começar no futsal, porque dá até dó quando você vê uns meninos de 7, 8 anos, bota os meninos no campão. Mais perdido que... Os meninos não conseguem nem chutar uma bola. Nem dominar a bola direita, porque no salão você aprende então, a fazer uma base. Isso, no futsal 5 contra 5, 4 na linha, você toda hora tem um contato com a bola, espaço curto, reduzido, você trabalha muito o domínio, passe, chute. Então, a minha evolução foi isso. Comecei muito no colégio, um colégio estadual, jogando futsal, e com 9 anos de idade, eu jogando jogos escolares. Depois de um jogo meu, eu era o 10 do Mirim e meu irmão era o 10 do juvenil, alguma coisa nesse. Nessa época ainda atacante. Você ainda era atacante nessa época. 10. Se eu sou irmão se o meu irmão é 10, eu sou 10. Eu sou 10 também. E depois de uma partida assim, chegou um professor do Colégio Objetivo e falou, olha, como é que você chama? Eu falei, meu nome é Zu. Eu tinha um apelido de Zu na época. Zu? Zu de Caruaru. Todo mundo me chamava de Zu. Josué, todo mundo me chamava de Zu. E eu falei, meu nome é Zu, Josué.
E aí ele falou, né, naquela época não tinha contato, não tinha alguma coisa, ele falou que queria conversar com meus pais para me dar, né, uma bolsa de estudos. Quando ele falou bolsa de estudos, eu falei, cara, deve ser uma bolsa de colocar nas costas, né? Sei lá, tá me dando uma bolsa. E eu com 9 anos, assim, né? Cheguei em casa, mãe, ganhei uma bolsa para colocar os cadernos. Não, eu falei assim, não, você... Na hora me veio a ideia assim, eu falei, ó, fala com meu irmão. Aí ele falou, quem é seu irmão? Eu falei, é aquele 10 ali, vai jogar agora. Eu tinha feito um jogo, né, um jogo mais cedo. Mas, Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele assistiu o jogo do meu irmão. Te esqueceu. Mas ainda bem que ele viu o meu primeiro. Aí ele chegou no meu irmão, que já era mais velho. Aí acabou que nós ganhamos, né, a bolsa de estudos, né? Tanto eu como meu irmão, para estudar legal. no Colégio Objetivo. E aí, né, a nossa vida começou a mudar um pouco, né? O futebol já começou a proporcionar alguma coisa bacana para mim. Cara, mesmo jeito. Eu sempre estudei de bolsa por futebol de salão. Ficava futebol de salão e campo. Eu saía do treino de um e ia correndo pro outro. Eu sempre ganhei bolsa também, cara. Futebol também ajuda demais lá no começo também. Ajuda, né, cara? Aí vocês dois foram... Eu sou muito grato porque, primeiro a Deus, né? Me deu o dom e tudo mais. E depois ao futebol, porque tudo que eu sou hoje, que eu tenho hoje, foi conquistado através do futebol. E terminei o 2º grau no Colégio Objetivo, jogando futsal, né, pelo colégio, e depois, a partir dos 14 anos, eu comecei a conciliar o futebol de campo com o futebol de salão. Mas aí foi muito precoce, porque eu, em 2014, fui juvenil, né, do Clube Atlético do Porto. Com 15 anos, já comecei a fazer uns treinos no profissional. Com 16 anos, eu joguei o primeiro Pernambucano.